Os Diamantes Fatídicos, capítulo 3. Primeiras grandes aflições. As leis sul-africanas, como aliás todas elas pelo mundo, eram então muito severas, especialmente as que se referiam ao trânsito e, em particular, no que dizia respeito à direção de veículos com alta dosagem de álcool no organismo do seu condutor. Enquanto o casal se dirigia a Joanesburgo, a gloriosa cidade cercada de minas de ouro, que exibem as suas montanhas de resíduo do nobre metal já retirado, dando a impressão de construções lunares, o jovem não conseguia manter o automóvel no direcionamento que seria ideal. Não poucas vezes saía da rota estabelecida, adentrando-se pelo lado oposto, para a surpresa da esposa, que se assustava enquanto ele sorria eufórico, dando a entender que o fazia por prazer. A realidade, porém, era bem outra. Encontrava-se o insensato semi-alcoolizado, entrando em um estado de torpor. Um pouco antes de alcançar a grande urbe, sem dar-se conta da mudança do semáforo, atravessou-o em sinal proibido, chamando a atenção de um policial vigilante, que o seguiu acelerado, percebendo que algo de equivocado se passava. Acionando a sirene, deu-lhe a indicação para que parasse, no que foi atendido, iniciando-se um momento desagradável para a jovem senhora desacostumada a cenas de tal natureza. Irritado e presunçoso, tentou discutir com o representante da lei, que exigiu o acompanhasse à delegacia mais próxima, com grande constrangimento para Eneida. Não podendo ocultar a ira e acostumado às concessões da família, que havia passado a temer-lhe as fases de mau humor, defrontou a autoridade com soberba e atrevimento, sendo repreendido duramente e ademoestado a calar-se. Foi-lhe exigido o teste sobre a ingestão de álcool, constatando-se que ele houvera ingerido acima do limite permitido pela legislação vigente. A jovem senhora, debulhada em lágrimas, narrou ao delegado que se tratava de uma viagem de núpcias, intercedendo em favor do marido aturdido, que foi constrangido a assinar as multas que lhe foram impostas, por violação de sinal, excesso de velocidade e desrespeito à autoridade. Demais, o automóvel ficaria retido na delegacia até que o infrator se recuperasse, e enquanto isso não ocorresse, não poderia seguir adiante no comando da direção do veículo. Graças à compreensão do representante da lei, o casal teve permissão de chamar um carro de aluguel e prosseguir na direção do hotel de luxo, onde havia sido reservado um apartamento especial dedicado invariavelmente a recém-casados. Compreensivelmente, a emoção de alegria do inusitado matrimônio desapareceu, sendo substituída pelo cansaço nervoso após o incidente, que poderia ter sido evitado caso as condições morais do jovem fossem diferentes. Assim mesmo, não se pôde negar, ele esforçou-se por amenizar as consequências lamentáveis, tratando a querida consorte com bondade e entusiasmo. Após um banho restaurador de energias, prometeu-lhe mudança de conduta para melhor, de forma que a sua seria uma comunhão feliz para sempre. Infelizmente, na Terra, tudo que é para sempre tem duração efêmera, mesmo quando se refere ao amor, que para muitos são sensações constantes e paixões desgovernadas que se fazem saciar. Enquanto vigem interesses recíprocos e agradáveis na economia dos relacionamentos, este sentimento perdura até o momento em que novos desejos acossam o indivíduo e ei-lo de transferência para outros patamares de gozos, tão sequiosos pela novidade quanto esteve pelo antes vivenciado. Embora Manolo se apresentasse bem disposto, a discussão injustificada
já que não tinha razão com o policial e a agressividade de que dera mostras assustaram a esposa, tisnando-lhe um pouco a ilusão de paz. A noite nupcial revestiu-se dos encantamentos terrenos, com violinos ao jantar iluminado por velas na antecâmara do luxuoso apartamento e também em face do excelente serviço atendido por hábeis camareiros. Atraída à nova realidade, ela deixou-se rodopiar, fascinada pela música da fantasia e dos sonhos, como é natural, terminando por adormecer com a alegria vivenciada pela fada recém-despertada do demorado letargo que lhe fora imposto pelo sortilégio da bruxa má. No dia seguinte, os nubentes preferiram esquecer os acontecimentos desagradáveis da véspera e retornaram à delegacia de polícia, onde houvera o incidente, a fim de retirarem o próprio veículo. Por sugestão da esposa, Manolo desculpou-se com o delegado, que o recebeu com gentileza, compreendendo que muitas atitudes infelizes são impostas aos indivíduos pelo álcool que o desequilibra, terminando bem o que se poderia transformar em algo profundamente perturbador. À tarde, saíram às compras, que normalmente fazem parte do carnê social de muitas mulheres. Diga-se que não necessitavam de nada, ainda mais, nem sequer tiveram tempo de examinar os inúmeros presentes que receberam por ocasião da boda, na véspera, mas uma necessidade emocional muito grande levou-os a caminhar pelas bem cuidadas ruas da cidade, adentrando-se pelas lojas caras e especializadas em grifes famosas. Uma espécie de sortilégio negativo, até então desconhecido, acompanhava o casal sonhador. Enquanto se detinham em uma famosa joalheria onde Manolo adquirira o colar de diamantes que Eneida usara na boda, discutindo valores e beleza de outras pedras famosas, adentrou-se uma jovem modelo de rara beleza, que se acercou dos recém-casados e, sem o menor pudor, beijou-o na face, surpreendendo a vendedora e a esposa. Desembaraçando-se da situação afligente, empurrou-a antes de fitá-la, o que logo fez para ser tomado por terrível palidez. A moça atrevida, sorrindo zombeteiramente, propôs-lhe sem pudor: "É esta felizarda por quem você me trocou? Apresente-ma. Aliás, não é necessário. Eu mesmo o faço." E, distendendo a mão direita com sarcasmo, esclareceu: "Eu sou amante de preferência. Sempre o atendo quando das suas sortidas a esta cidade. Como ele me avisou que estava de matrimônio programado, via-se constrangido a alterar o nosso compromisso. Fico feliz pela coincidência de encontrá-los e desejo-lhe boa sorte, a mesma que ora desfruto." Eneida, petrificada, não teve como dizer algo ou mover-se. Estava estarrecida. Manolo deblaterou, e não fosse a interferência da gerente do estabelecimento, que se acercou acalmando os ânimos, teria ocorrido um grave incidente, além daquele de natureza moral. A senhorita, visivelmente perturbada e interessada em produzir uma cena, foi retirada habilmente do local, enquanto os consortes ficaram mudos, profundamente constrangidos. Há situações nas quais as palavras somente complicam os acontecimentos. A esposa, sentindo-se ultrajada, levantou-se trêmula, apesar de amparada pela funcionária, que lhe ofereceu um vaso de cristal com água refrescante, e dirigiu-se ao automóvel estacionado à frente da casa comercial. Ele, igualmente calado, tomou a direção e rumou ao hotel. Uma nuvem de dor e angústia cobria as alegrias da véspera e diminuíra as expectativas de felicidades para o futuro. Eneida gostaria agora de voltar ao lar, de sentir o calor da família, a bondade reconfortante do irmão
e a orientação segura da genitora. Não pretendia, porém, piorar a situação, permanecendo no hotel durante os dias que foram reservados para a lua de mel. O dia não poderia transcorrer de maneira pior. Foi o marido quem, no momento de lucidez, acercou-se da jovem e justificou-se. Rogo-lhe que me perdoe. Tenho sido um desequilibrado e o reconheço. No entanto, não tenho culpa do incidente. A infeliz que certamente nos seguiu, eu houvera despachado muito antes do nosso casamento. Na minha condição de homem viciado, à semelhança de outros, mantinha um relacionamento sexual com a aventureira de que me procurei libertar com dignidade, inclusive a remunerando pelos favores de alcova que me houvesse concedido. É natural que não lhe fosse narrar acerca das minhas condutas execráveis até então. Não tinha ideia da excelência do amor que para mim tem sido sempre o desejo, o prazer e a frustração. Após alguns segundos de silêncio, prosseguiu sensibilizado. Não a desejo perder em razão do passado. Dispondo hoje do presente e do futuro para tornar nossa vida compensadora e feliz. Se lhe for possível entender-me e desculpar-me, ficarei muito reconhecido. Tinha os olhos nublados e a voz que lhes tornara menos arrogante. Eneida entendeu que aquele era um momento fundamental do seu consórcio matrimonial e, embora magoada, aproximou-se do marido, tomou-lhe as mãos, que também estavam frias e úmidas, respondendo-lhe com ternura. Amo tanto que me senti tombar de uma alta montanha em abismo sem fundo. Rodopiando no ar, sem amparo, desejei desaparecer para sempre, ou voltar para casa, onde sempre me senti segura. Calou-se um pouco e depois prosseguiu. Que está nos acontecendo? Que mal fizemos à vida a fim de estarmos sendo perseguidos quando mais desejávamos ser felizes? Sinto que algo ou que alguém se encontra oculto, provocando os insucessos de que temos sido objeto nos 2 últimos dias, após as alegrias da nossa união. Embora lhe reconheça a rebeldia, creio que deveríamos orar, já que ambos acreditamos em Deus e temos fé religiosa. Convido diretamente à comunhão com Deus. Ele, que se dizia católico fervoroso, mas o era apenas socialmente, desejou evadir-se com uma desculpa. Mas ela insistiu e terminou por pronunciar sentida oração, em que as palavras traduziam queixas e esperanças, e suplicava socorro a Deus. Nenhuma rogativa ao Pai fica sem resposta imediata. Atendendo-a, veneráveis amigos espirituais acercaram-se e os envolveram em uma psicosfera amena, diluindo as vibrações perversas e doentias que tentavam dominá-los, provocando-lhes um estado de torpor agradável que terminou por levá-los a um sono especial. Eneida, durante o transe do sono fisiológico, sentiu-se pela primeira vez sair do corpo e pôde beneficiar-se da presença austera e doce de uma dama espiritual, aureolada de peregrina luz, que lhe disse em tom bondoso, mas enérgico: começas um largo período de sublimação. Tem cuidado com os teus pensamentos e atos, envolvendo o companheiro em constantes ondas de paz, mantendo paciência e compaixão. Sois ambos muito comprometidos com este povo sul-africano, em razão do mal que já lhe fizeste e de que agora tendes necessidade de recuperação. Vem comigo. Tomando-lhe a mão, flutuou no ar, levando-o a uma paisagem ridente e verdejante, cortada pelo rio Vaal. A certa distância, planando no ar, movimentou a destra, e como num passe de mágica, sucederam-se cenas terríveis de guerra, de crueldade, de destruição.
Os brancos, dominados pela fúria das paixões mais hediondas, matavam os autóctones que tentaram impedir-lhes o avanço pelas suas terras. E ela podia ver um dos conquistadores holandeses e sua mulher, que estripavam crianças e idosos, perseguindo em fúria todos quantos surgiam à frente. No furor da batalha, subitamente viu o campo juncado de cadáveres, que foram amontoados e queimados, enquanto as hordas de perversos estrangeiros seguiam adiante, esfaimados de ambições para consumirem as suas riquezas. Logo após, tudo voltou ao normal, ao silêncio da natureza, quebrado pelo som do colear do rio e pela brisa branda que o dia espalhava antes do arder do sol. Reconduzida ao leito, Eneida despertou ainda ouvindo a dúlcida voz que lhe recomendava: veste agora a armadura da fé e põe o capacete da coragem, equipando-te com muito amor, a fim de superares as aflições. Não te deixaremos a sós, e sempre que nos busque através da oração, estaremos falando contigo. Eneida acordou com expressiva alegria interior, como se houvesse sido liberada de uma pesada carga de aflições, narrando ao esposo emocionado a ocorrência onírica, qual se fora visitada por um ser angélico, disposto a ajudá-los na jornada que fazia pouco iniciavam juntos. A partir desse momento, uma calma especial pairou sobre os nubentes, que puderam desfrutar da alegria e das expectativas de bênção para o futuro. Concluindo o período estabelecido, retornaram a Val, onde as famílias os aguardavam com sinceros júbilos. Haviam combinado recebê-los com uma refeição íntima na sua própria residência, onde as respectivas mães se preocuparam em desembrulhar os presentes e dispô-los em uma das recâmaras, a fim de que lhes fosse facilitada a admiração pelos mimos e, mediante os cartões que os acompanhavam, pudessem agradecê-los posteriormente aos gentis amigos que os ofereceram. A residência, quase faustosa, deveria ter desbaratado as economias de Manolo, assim como o colar e os brincos de diamantes. Mas essa parecia-lhe uma questão secundária que se encarregaria de estudar depois. No momento, interessava-lhe os júbilos, o desfrutar de todas as sensações e emoções com que a vida lhe brindava. Enquanto a indústria do genitor, da qual fazia parte, escorchava os empregados, na maioria autóctones, a mais alguns imigrantes, mediante salários injusto e pesado fardo de sacrifício nas fundições de peças, a extravagância familiar consumia altas importâncias em futilidades e autopromoções dos seus proprietários. A injustiça social parece fazer parte da criatura humana, especialmente daquela que vê o seu próximo conforme a sua posição econômica, a sua origem, a sua raça, a sua crença, a sua situação política. Para uma grande fatia da sociedade, o pobre, o negro, o índio, o amarelo, o ignorante constituem carga desagradável de que se gostaria de libertar. A sua presença causa-lhe mal. No entanto, nada se faz para promovê-los, mantendo-os nos grilhões da miséria moral e de todas as suas manifestações, a fim de os submeter sempre deles, utilizando-se com escárnio e desinteresse. O fermento, porém, do ódio que a situação produz, faz que a massa se torne cada vez mais agressiva, perversa também, por sua vez, numa forma inconsciente de desforço, aguardando somente o momento hábil para demonstrar sua ojeriza e horror. Por isso a ingratidão se alarga, o desrespeito se agiganta e o mal predomina. A lei de progresso, porém, é imposição da divindade, e ninguém a pode deter.
através dos processos históricos e sociais, os fenômenos de renovação da humanidade se operam graças a missionários e heróis que periodicamente aparecem para conduzir o pensamento, ou por meio de sangrentas guerras civis, guerrilhas perversas, combates entre e contra nações. A rebeldia sistemática segue a violência insana e devastadora. Manolo, fascinado pelo encanto de realizar bodas acima das suas possibilidades econômicas, de forma que lhe fosse factível exibir um poder que estava longe de possuir, comprometeu-se gravemente. Esta insensatez humana, a que decorre do orgulho doentio, responde pelos disparates a que o indivíduo se vê arrojado no futuro, quando chegam as responsabilidades que devem ser resgatadas e não dispõe dos valores próprios, dando início a distúrbios internos e externos que consomem a paz pessoal e o equilíbrio social. Desse modo, tombou na armadilha de hábil, exorbitante e vigoroso agiota português, conhecido da comunidade, que se lhe transformaria em impiedoso cobrador. Naquele instante, porém, todas as preocupações deveriam ser postergadas, a fim de que nada mais complicasse o período de radiantes prazeres. A recepção, portanto, revestiu-se de cuidados especiais que fascinaram os homenageados. Somente alguns poucos convidados, escolhidos com muito apuro, e os familiares em clima de algazarra e de ilusão participaram do ágape refinado. Lentamente, porém, a normalidade foi tomando conta das famílias, que pareciam comprazidas pelos vínculos de amizade que se estreitavam. Um mês, mais ou menos, havia transcorrido, quando o país foi abalado por um movimento de rebelião na cidade de Soweto, em Joanesburgo, cruelmente enfrentado e esmagado pelo sistema vigente. A miséria dominante havia atingido índices insuportáveis de resistência. Fome, droga, prostituição, doenças e a indiferença dos brancos que nem sequer suspeitavam das desgraças sofridas pelos seus irmãos de epiderme negra, aos quais espoliavam, constituindo um barril de pólvora que voltou a explodir, porém com mais impacto do que das outras vezes. A reação policial comoveu o mundo em razão do espetáculo de crueza e perversidade dos bem equipados representantes da lei. De qual lei? A humana, certamente, e pedras, troços de madeira, coquetéis Molotov, de que se utilizavam crianças, adolescentes, mulheres e homens desesperados. Como consequência, o número de presos, de mortos e de feridos foi além das expectativas mais pessimistas. A partir de então, a situação não voltaria mais a ser a mesma, em razão dos ressentimentos, dos ódios mal contidos. Não se esmagam ideais de humanidade sem que se ressurjam à frente mais graves e odientos, em razão dos efeitos danosos em que se originam, como resultado da crueldade dos seus dominadores. O apartheid não seria mais a exclusão para o falso desenvolvimento separado, mas uma reação do negro contra o branco, do autóctone contra o invasor, do seu idioma contra o do estrangeiro, das suas contra as crenças que lhes foram impostas pela presunção dos ímpios. Naturalmente, que os resultados danosos da ocorrência se estenderam pelos aldeamentos e pelos povos excluídos que residiam nos seus guetos vergonhosos. Somente se utilizavam dos mecanismos de comunicação impostos quando sob as injunções da necessidade. Embora divididos também por etnias, o que dificultava resultados mais positivos contra os dominadores arbitrários, em razão da prevalência dos ódios ancestrais, que sempre
estouravam em crimes hediondos e perseguições insanas, ante o inimigo comum, sentiam agora a necessidade de unir-se para os futuros resultados do bem comum. Os que chegaram de Moçambique e de outros países fronteiriços para disputar trabalho nas minas de carvão, ouro, brilhantes, urânio, eram igualmente discriminados e perseguidos, tentando-se impedi-los de ficar, já que constituíam, na miopia local, competidores que lhes tomariam lugar, embora o largo efeito da asbestose, tanto quanto da silicose, que então destruíam vidas numerosas que o estorcegavam, distanciadas de qualquer sentimento de humanidade ou mesmo de compaixão por parte dos seus patrões. Como mecanismo de vingança, muitos indivíduos discriminados e de compleição moral hedionda utilizavam-se do falso pretexto para se entregarem a roubos, agressões e assassinatos, que poucas vezes eram solucionados, embora a vigência da pena de morte através da forca na cidade de Pretória. Enquanto os Albuquerque mantinham-se em processo de ascensão econômica, pensando na montagem da sua própria indústria, os Rodrigues entregavam-se a transferências de valores para a Espanha, planejando em longo prazo abandonar as terras generosas que os acolheram e facultaram prosperidade. Através de recursos escusos, enviavam com periodicidade altas somas em moedas de ouro, o mesmo que randes, a moeda nacional, que eram depositadas em contas especiais mantidas em bancos e caixas fortes do seu país natal. Ao terceiro mês de matrimônio, o jovem espanhol não escondia um certo tédio defluente da vida que levava. As suas visitas ao clube latino foram suspensas, como seria normal, em razão da necessidade de divertimentos, já que o lar deveria constituir razão para a felicidade. No entanto, os amigos de festejos e alucinações tanto instaram que ele resolveu retornar para participar de uma comemoração num sábado à noite. Depois de convencer a jovem esposa de que não poderia estar ausente da celebração e que não era recomendável que lá também ela estivesse, parecendo um pássaro livre da gaiola dourada, mas asfixiante, partiu na direção da alegria, prelibando o prazer que iria reexperienciar ao máximo. As chamadas surpresas do inusitado sempre o agradaram de forma especial e voltar a vivenciá-las era um verdadeiro prêmio da vida. A comemoração extravagante dizia respeito à eleição dos novos diretores do clube, que pretendiam equipará-los aos denominados fechados, reservados aos prepotentes donos do país. Isso revelava, a olhos vistos, o conflito de inferioridade de que se sentiam possuídos ante outros indivíduos que os olhavam com o não oculto menosprezado. Assim sendo, após a celebração entre aplausos e júbilos, os aperitivos transformaram-se em bebedeira desenfreada e o baile, normalmente agradável, fez-se atordoante pelo efusiar das paixões. A seguir, o desbordoar da sensualidade prorrompeu voluptuoso, transformando o ambiente familiar e social, de alguma forma expulsando as pessoas responsáveis que não compactuavam com as extravagâncias e excessos dos falsos ricos, ora entregues à luxúria. Manolo volveu, então, aos dias que precederam o consórcio matrimonial. Iniciada a viagem de regresso ao primarismo, deixou-se arrebatar pelos desmandos perturbadores. Somente horas altas, quando a madrugada se preparava para vencer a noite, resolveu-se, quase que embriagado, retornar ao lar. Conduzindo o próprio veículo com dificuldade, mas guiando pelo instinto do que pela lucidez, quando se acercava da residência, percebeu alguns vultos que se movimentavam na sua direção,
dando-lhe sinal para que parasse. Num átimo, percebeu que poderia tratar-se de uma cilada. Aturdido, avançou na direção das sombras em tentativa alucinada de libertar-se, chocando-se, porém, contra uma árvore que bloqueou o avanço do automóvel. Acidentando-se, pois que a cabeça fora golpeada pela direção do carro, procurou sair, cambaleante, quando 2 homens de má catadura se aproximaram e golpearam-no com vigor. Pareciam conhecê-lo e, utilizando-se do seu idioma nativo, descarregaram a ira que os acometia, por pouco não o assassinando. Felizmente, neste ínterim, outro noctívago, que vinha na mesma direção em automóvel, percebeu a ocorrência infeliz e avançou buzinando fortemente, o que afastou os malfeitores e permitiu-lhe oferecer ao desfalecido jovem os primeiros socorros, conduzindo-o ao hospital próximo. Eneida, em casa, desperta, aguardou pelo marido, que não retornou, sendo tomada pelo pavor em prenúncio de alguma tragédia. Às primeiras horas da manhã, indormida e cansada, comunicou-se com a família Albuquerque, que logo foi acionada, e descobriu o jovem internado em uma unidade de terapia intensiva, ainda inconsciente, vítima de uma concussão cerebral. Aquele que o houvera socorrido deixou anotações a respeito do que houvera presenciado, colocando-se às ordens para quaisquer esclarecimentos que se fizessem necessários. Dessa maneira, foi fácil a ambas as famílias tomarem conhecimento do desastroso acontecimento, sendo encaminhadas providências às autoridades policiais para identificar e punir os miliantes responsáveis. Tomada de grande sofrimento, a jovem esposa acorreu ao hospital, embora não pudesse ver o esposo, ali permanecendo em sala especial, aguardando notícias inquietantes acerca do seu possível ou não restabelecimento. Os familiares foram surpreendidos pela ocorrência infeliz, que não era inédita, já que se vinha repetindo em diferentes partes do país, especialmente na região do Transvaal, mas no foco das agitações políticas e raciais. A força da juventude e a cuidadosa vigilância médica conseguiram arrancar o paciente do coma, e ele foi transferido para uma unidade intermediária de assistência, facultando que a esposa e os familiares pudessem visitá-lo. Muito abatido em decorrência da perda de sangue e dos traumatismos das pancadas, Manolo não se recordava exatamente de como tudo acontecera. Infelizmente, porém, ficara-lhe na lembrança o rosto de um dos agressores, o que parecia mais impiedoso. Nele reconhecia um dos empregados demitidos recentemente, que houvera jurado vingança. Tudo, porém, permanecia-lhe na memória de maneira vaga e imprecisa. Cercado pelo carinho dos seus e o devotamento especializado da equipe médica, 2 semanas após, se encontrava bem instalado em confortável apartamento do mesmo hospital, onde se recuperava com facilidade. Não obstante o temperamento antes agressivo, agora o tornava fechado em si mesmo, levando-o a longos momentos de silêncio, mesmo quando convidado à conversação, que evitava, embora fosse anteriormente loquaz e inquieto. A esposa buscava distraí-lo, retirar-lhe a lembrança amarga da noite de sofrimentos, sem resultado positivo. A divindade, porém, diminuindo o fardo de aflições, providenciou uma solução ditosa. Eneida, agora, no 4º mês do matrimônio, descobriu encontrar-se grávida, e a notícia foi transmitida com júbilo ao marido, que não pôde ocultar a felicidade. A surpresa foi de tal monta que ele se permitiu dominar por grande euforia,
atraindo a esposa a um abraço afetuoso e um beijo efusivo de gratidão e de amor. Não se imaginava pai, apesar do imenso desejo de tornar-se. Assim, submeteu a companheira a várias perguntas, propôs-lhe repouso e cuidados especiais na precipitação que lhe caracterizava o comportamento. Era a sua maneira de exteriorizar a felicidade, diminuindo o impacto da agressão covarde de que fora vítima. Desenhavam-se agora, por fim, novos rumos para o futuro da família Rodrigues, que se desdobraria em diferentes direções.